todos, sejam muito bem-vindos. O nosso tema de hoje será A Fé Transporta Montanhas. Esse tema se encontra lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem como nas passagens do Evangelho a exemplo de Mateus, capítulo 17, versículos 14 ao 20. Iniciaremos, portanto, lendo essa passagem, esse trecho do Evangelho, para então conversarmos sobre o tema. Nesse trecho conta-se a história do endemoniado epilético e conta-nos o seguinte: depois que se dirigirem à turba, aproximou-se dele um homem, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, porque é lunático e padece horrivelmente, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Levei-o aos teus discípulos, mas não foram capazes de curá-lo. Em resposta, Jesus disse: Ó geração incrédula e pervertida, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-me aqui ele. Jesus o repreendeu e o daimon saiu dele, e o menino foi curado a partir daquela hora. Então, os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e disseram: Por que não fomos capazes de expulsá-lo? Disse-lhes: Por causa da vossa pouca fé. A mim vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: muda-te daqui para lá, e ele se mudará, e nada vos será impossível. Temos aqui, como em diversas outras passagens, o dom de cura de Jesus. Mas ele traz especificamente o exemplo da fé e as possibilidades que nós temos através dela. Mas por que Jesus, ao exemplificar a fé, traz um pequeno grão de mostarda? Ao invés, por exemplo, de se referir à grandiosidade e beleza do Templo de Jerusalém, aos riachos, rios, montanhas e belezas naturais que alcançam dimensões inestimáveis e já eram conhecidas naquela época. Trazemos a atenção para o fato de que Jesus nos quis demonstrar a nossa pequenez frente ao amor divino, para que então cessemos as nossas indagações, reclamações descabidas, para buscarmos na criação o justo lugar que nos cabe. Voltando agora ao capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, veremos que Kardec irá tratar sobre a fé, sobre vários aspectos. Ele inicia falando sobre a fé vacilante e a fé robusta. A fé vacilante, ela se encontra nas oscilações, naquele que deixa de acreditar, não acredita sempre, acredita uma hora e outra hora não acredita. Ou aquele que vê naquilo que acredita o fracasso. Mas, quando se depara com esse fracasso, busca supri-lo com a violência, pois não acha resposta. Acha que a violência, o ataque, vai conseguir suprir essa oscilação, essa fraqueza em que ele se acha. E aí nós chegamos na presunção, naquele que se acha melhor que todos, naquele que acha que aquilo que ele acredita está acima de qualquer suspeita. Então temos as divergências que não são compreensíveis, as divergências que são utilizadas para atacar, oprimir o próximo. Por outro lado, nós temos a fé robusta, aquela que é construída do interior, aquela que é compreendida, aquela que é firme e sólida. Kardec, mais à frente, ele também vai trazer outros aspectos da fé. Ele vai falar sobre o aspecto, o ponto de vista religioso, que nos traz a fé raciocinada e a fé cega.
E aí nos socorreremos também dos ensinamentos de Joana de Ângeles no livro Elucidações Psicológicas, psicografado por Divaldo Franco. Em verdade, trazem psicografias de Divaldo Franco, um compilado dos ensinamentos da benfeitora espiritual, onde teremos um comentário sobre a fé raciocinada. E claro, trazendo sobre um aspecto também psicológico, Joana de Ângeles vai nos dizer que a fé raciocinada, ela é o contrário, o oposto da fé cega, pois esta última, ela apresenta um aspecto castrador, proibitivo, gerador de culpa. Ou seja, aquele que possui a fé cega teve essa fé imposta. A fé, ela é apropriada com medo de uma condenação eterna. Eu tenho que acreditar nisso, senão eu vou ser condenado. Eu tenho que agir dessa forma, porque senão eu vou sofrer consequências. É uma fé construída através da proibição, através de uma culpa. Ou seja, essa fé, ela vem de fora, do exterior para o interior. Por outro lado, nós temos a fé raciocinada, que é construída através de um aspecto estimulante, um aspecto psicoterapêutico e consolador. É aquela fé que vem do interior para fora. Aquela fé onde você passa a raciocinar, a ter a lógica, a compreender aquilo que se acredita e não acreditar cegamente. Pois essa crença cega, ela nos leva ao fanatismo, onde a pessoa se põe em um lugar que não aceita críticas, não aceita diferenças, não aceita a religião do próximo, as crenças do próximo, se compreende absoluta e irrefutável. Essa fé não leva a lugar nenhum, pois a verdadeira fé, ela não se impõe, mas ela se constrói, se adquire. Analisados esses ensinamentos que foram comentados, o que entendemos pela fé verdadeira, fé robusta, fé raciocinada? Quando nós vamos viajar de avião, nós iniciamos essa trajetória comprando a passagem, sabendo o dia que vamos viajar, fazendo o check-in, nos dirigindo até o aeroporto, entrando dentro da aeronave. Então, após tudo isso que foi feito, nós estamos confiando que aquele piloto vai levantar a aeronave, planar no ar e depois planando, descer até o solo, e nós sairemos ilesos dessa situação. Nós estamos confiando, botando fé naquele piloto, em seu trabalho, em sua capacidade técnica. Nós estamos confiando que aquilo vai dar certo. Isso é fé. Confiar verdadeiramente. Me recordo também de uma série chamada Modern Family, Família Moderna, em que na série temos um patriarca da família. E esse patriarca acaba descobrindo que possui uma pedra no rim e precisa passar por um procedimento cirúrgico. A família entra em desespero. A esposa não quer de forma nenhuma que ele faça cirurgia, com medo de acontecer algo pior. Os netos passam a abraçá-lo todo dia, com medo de perder o avô no futuro. E o patriarca está calmo, tranquilo, confiante, dizendo que apenas é um procedimento simples e no outro dia estará com eles, estará com a família. O patriarca está confiando no médico, em todos os anos que aquele médico estudou. Está confiando naquele trabalho e deixando o resto na mão de Deus. Essa é a fé. Não podemos tratar ou conceber que uma fé verdadeira é aquela meia fé. Aquela fé em que,
Eu vou fazer esse procedimento cirúrgico, mas esse médico não é tão bom. Eu vou comprar aquele produto naquela loja, mas esse vendedor não é muito confiável. Trata-se de meia-fé. Não se trata de fé verdadeira. Nós não estamos exercendo esse poder que nós temos em mão quando agimos dessa forma. E Kardec, ele vai trazer o que podemos dizer ser um conceito sobre essa fé verdadeira, lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que estamos tanto comentando. Kardec vai dizer que a fé é a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. A fé, ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Percebemos então que a fé, ela também significa movimento e não ociosidade, pois não basta apenas que acreditemos, que confiemos, que tenhamos crença naquilo. Devemos também nos exemplificar com aquilo que acreditamos, conduzir a nossa vida com base naquilo que acreditamos, nos movimentar da forma que temos a fé. Pois a fé, ela deve servir como combustível interior para a ação humana. Ela não deve ficar na teoria. Não basta apenas acreditar em Deus, mas eu devo caminhar com meus próprios passos. Não basta apenas dizer que Jesus é o nosso maior exemplo e guia, mas ignorar todos os seus ensinamentos na vida prática. Joana de Ângeles, claro, sobre um aspecto psicológico, no mesmo livro citado anteriormente, nos traz esse significado da fé, da verdadeira fé, da fé raciocinada. Ela vai nos dizer que ela é a canalização de todas as possibilidades psíquicas, alterando a ação das forças habituais, ou seja, nos tirando da zona de conforto. Pois com a fé nós atingimos algo maior, e para tanto nós temos que reconhecer nossa pequenez para alcançar algo grandioso. A fé, ela vai nos ajudar nisso. Ela vai nos fazer acreditar que podemos. Vai nos tirar do conforto da nossa cadeira, da nossa cama, da nossa poltrona, para a ação na vida, para o auxílio ao próximo, para a prática da caridade, para a melhora interior e da obra divina. Continuando no ensinamento de Joana de Ângeles, ela ainda diz que, quando se apresenta, a fé estimula a ação e vibra interiormente, gerando energias que vitalizam toda a maquinária pela qual se movimenta. Ou seja, a fé, ela é energia que emana para o universo. E com essa compreensão, nós temos a seguinte acepção: existe algo que nos cabe, que é da nossa parte, e também existe algo que cabe a Deus, que é da parte dele e que ele cumpre muito bem, pois não falha. O problema está quando nós fazemos a nossa parte e queremos nos intrometer na parte de Deus, algo que não nos cabe, que está além das nossas forças. E aí, quando nos colocamos nessa situação, nós nos encaminhamos para aquela fé irracional, aquela fé cega, aquela fé que vacila, aquela fé frágil. Pois aquilo que nós não conseguimos alcançar, que é da parte de Deus, acaba nos tornando incrédulos. Incrédulos que não ouvem, não aceitam uma crítica, não respeitam a crença e a religião do próximo. Incrédulos que não saem do lugar. Incrédulos que não aproveitam a fé que move montanhas. Então, a fé raciocinada, a fé robusta, a verdadeira fé,
nos traz serenidade, calma, paciência, resiliência para com os problemas, os percalços, as pedras no caminho da vida, dessa jornada evolutiva. Passamos a enxergar os problemas cada vez menores, perto da bondade divina, perto da grandiosidade que é a nossa vida. E desta forma, nos tornamos emanadores de bons fluidos para o universo. Passamos a curar enfermos, a alegrar famílias, casas, pessoas, a nos melhorar, a melhorar o ambiente em que vivemos, pois compreendemos os propósitos de Deus para com nossa vida. Compreendemos que os problemas fazem parte da evolução e que existe a felicidade, a vida eterna nos esperando. Compreendemos e acreditamos fielmente que o bem sobrepõe o mal e que, em verdade, o mal não existe. É apenas a ausência do bem. Pois nós todos estamos em uma jornada evolutiva. A diferença é que tem aqueles que têm plena consciência dos seus passos e outros não. O Espiritismo nos convida a caminhar com autonomia, a caminhar pela nossa própria vontade e pelas nossas próprias ações. Nos explica que o mérito será nosso pelo nosso próprio esforço, mas se não nos movermos, permaneceremos estagnados. Então não podemos compreender a fé como ociosidade. A fé, ela acompanha o movimento, a ação. A fé é crença, mas também é fidelidade àquilo que se acredita. Encerrarei essa nossa conversa com uma frase de Kardec, também no mesmo capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vai nos dizer: a fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. O Espiritismo permanece, então, sempre atual, sempre consolador, sempre convidativo à evolução para o bem. Que Deus nos abençoe a todos, que permanecemos firmes com fé nesse momento de dificuldade que vivemos, pois o mundo melhor virá. Evoluiremos e superaremos mais esse desafio. Estejamos juntos, com fé no Cristo, na verdadeira fé. Que assim seja.